A mesa, né, Mobilização e Políticas Públicas, tá, ela está tentando trazer um debate para dentro desse espaço do investimento social privado. Tá? E acho que a ideia aqui é que cada um, a partir do lugar que se encontra, consiga produzir interlocuções sobre a questão das mobilizações e das políticas públicas. Arriscando alguma simplificação aqui, mas certamente sem pretender inovar muito nas análises que já foram feitas, queria propor a seguinte taxonomia aqui para a pauta das manifestações iniciadas em junho. Né? Vamos dizer que 3 vertentes, basicamente, orientaram, ou inspiraram, ou animaram as mobilizações, as manifestações. O primeiro vetor é a demanda pela provisão abrangente e eficiente de serviços públicos. Aí o serviço de caráter público. Né? Basta lembrar que o que desencadeou, o processo desencadeador, o movimento desencadeador foi o passe livre, transporte público, depois rapidamente afloraram pautas muito relevantes, eloquentes, em torno das questões de educação e de saúde. Então, primeiro vetor, demanda pela provisão abrangente e eficiente de serviços públicos. Segundo vetor, uma demanda mesmo pelo direito à manifestação. Né? Isso decorreu meio que... começa com o passe livre, daí vem a repressão, vem a dificuldade do poder público lidar com aquilo no primeiro momento, e essa circunstância motivou o desejo de atuar, né? De ter uma atuação política. Então, inicialmente estimulado, né, pela resposta do poder público, esse vetor acabou ganhando corpo quase que autônomo, próprio, né, em si mesmo, uma espécie de reafirmação pelo sentido da atuação política. Difuso, mas uma reafirmação pelo sentido da atuação política. Tem um analista que eu gosto muito, que é o professor da Federal de Minas Gerais, que resgatou o conceito de luta por reconhecimento do Axel Honneth, um filósofo contemporâneo importante. Né? Mas essa expressão difusa pelo reconhecimento de pautas, pela afirmação de direitos. Né? Segundo vetor. Né? Terceiro vetor, também aflorou, né? A demanda por uma gestão pública transparente, né? Que se viu marcada aí pela expressão de um desejo de interferência na priorização, no processo de produção de política pública, das escolhas, né? E que, naturalmente, em função dessas características, remete para uma dimensão deliberativa, para uma dimensão de democracia direta, resgata claramente esses potenciais, reafirma, né, esses potenciais no campo da democracia deliberativa. Né? Eu podia ficar aqui falando durante muito tempo sobre as coisas que funcionam e não funcionam. Então, eu trouxe 4 pontos que eu acho que são os mais relevantes. E depois, quando a gente partir para a discussão, a gente pode falar de outros assuntos também que possam interessar a vocês. O primeiro ponto, o primeiro grande aprendizado desse tempo de Meu Rio, é que a internet e as ferramentas digitais são ferramentas muito relevantes nesse debate de participação e de acesso, porque, em algum nível, elas diminuíram as barreiras de acesso, né? Principalmente no que tange tempo e espaço. Né? Se você pensar, por exemplo, num espaço de discussão como uma audiência pública. Uma audiência pública, em geral, ocorre em dia de semana, em um espaço delimitado, em horário de trabalho. Então, o número de pessoas que pode participar desse espaço é sempre limitado. A internet quebra essas barreiras e, por isso, a internet é poderosa. Mas a internet é mais poderosa quando aplicativos e plataformas são usados para organizar pessoas, para trabalhar no mundo digital, mas para também fazer uma ponte com o offline e, eventualmente, ocupar alguns espaços de poder. Tem muito a ver com um ponto que todos levantaram, porque realmente a internet trouxe uma nova escala de acesso a conhecimento e agência. Só que essa escala de acesso só vai trazer mudanças concretas se estiver aliada ao espaço físico, o que muitos chamam de offline. Hoje, o mundo, pela primeira vez na história, é urbano. Mais de 51% da população mundial vive em cidades e 93% desse crescimento urbano, que está ocorrendo agora, diga-se de passagem, a maior migração urbana da história vai acontecer na América Latina, na África e na Ásia. Países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como a gente conhece normalmente.
Entretanto, não é porque eu sou brasileiro e não gosto de ter os Estados Unidos e a Europa em cima de mim, mas porque eu acredito que pessoas valem mais que dinheiro e poder, que a gente prefere ver o mundo desse jeito. O nosso foco tem que ser nesses países, nós, nossos vizinhos, a África, onde todas as crianças nos próximos 40 anos vão nascer, e a Ásia, que é uma área muito complicada e que tem a maior quantidade de gente nesse mundo. O grande desafio das cidades do mundo majoritário, que assim a gente chama, é que hoje a população de favelas é 1/7 da população mundial, mas em 2050 vai ser 1/3. Então, nós temos duas escolhas. Ou a gente não faz nada e vai lidar com esses mesmos problemas que a gente está lidando hoje, numa escala e complexidade muito maior, ou a gente se antecipa e traz esses novos migrantes que estão vindo das áreas rurais para as cidades, para a baixa classe média, média classe média, e, se Deus quiser, a classe média alta levantando a barra. Os 2 mega-eventos brasileiros vão ter o Rio como foco. E o que é que isso faz? Isso traz uma onda de investimentos públicos, privados, vontade política, pelos bons e maus motivos, e oportunidade de visibilidade para botar pressão e causar soluções também. Na nossa sistematização, existem 3 problemas principais que a gente tem capacidade operacional e treinamento para resolver. Baixa performance educacional e coesão social, sustentabilidade urbana, a questão da cidade dividida, e a democracia de baixa performance. A minha tese de mestrado focava na integração de educação, design e tecnologia para produzir uma nova escola. Como o Ricardo está falando, a escola hoje é a coisa mais chata do mundo para um jovem. Memorização de conteúdo, não tem foco em resolução de problemas, criatividade, colaboração, nada disso. Então, o que acontece? A criança vai para a aula, o professor lê o livro, a criança não escuta, não aprende nada, e a gente tem uma massa de capital humano desqualificada com baixa produtividade. E aí o governo fica mantendo o emprego a taxa alta, sem focar no crescimento do produto potencial real, e não pode segurar a inflação, porque se segurar a inflação desaquece o emprego, e aí Dilma não se reelege. Chega uma hora que a gente tem que dizer, não, o futuro é agora, e a gente tem uma chance desse pulo. E qual é? Quando a gente fazer uma transformação sistêmica da educação, a gente tem que pensar no fluxo de capital humano. E fluxo é o quê? Atacar o problema a partir da raiz. Primeira infância, primeira série, por aí vai. E existe uma coisa que todo mundo, em qualquer escola do mundo, devia estar aprendendo hoje, ninguém está, que é programar em computador, coding. Para contextualizar para vocês, o maior desafio com favelas hoje são 3. Como você controla a expansão desordenada das favelas, como você recupera áreas degradadas em espaços públicos verdes sustentáveis, e terceiro, como você contém a erosão. Essa soluçãozinha aí que a gente desenvolveu, juntando, de fato, a inteligência contextual das favelas, com o treinamento lá da gente, Harvard, MIT, da galera boa aqui do Brasil, deu esse resultado. E hoje a gente está não exportando, mas sistematizando e passando para Medellín, Cidade do México. E foi lindo, foi maravilhoso, acho que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos, só que teve um grande problema. Todo esse efeito, toda essa esperança, toda essa demanda por mais participação da decisão pública foi perdido, fragmentado. Claro, os idiotas black box contribuíram para isso, que acabam trabalhando mais por poder incumbente, só que tivemos uma culpa também de não saber nos organizar e fazer uso desse efeito para dar escala e aprofundá-lo, até atingir uma transformação. Mobilização em políticas públicas é um tema antiquíssimo. Acho que poucas políticas públicas, algumas políticas públicas efetivas foram feitas sem mobilização, mas eu diria que as mais efetivas na história da humanidade foram feitas com mobilização. Mas tem uma novidade, sem dúvida, no tema de mobilização, que são as tecnologias. E aí eu acho que a gente tem que olhar um pouco o que é a internet, sobretudo, muitas tecnologias que conectam as pessoas, mas, sobretudo, a internet, produziu de inovação nas economias de intermediação. Você tem todas as economias da intermediação foram profundamente afetadas pela internet. Então, a editora de livro, a gravadora de música, enfim, logo, então, o supermercado, quer dizer, tudo que era fazer uma intermediação precisou mudar radicalmente. Claro, essas pessoas podem se conectar diretamente, você pode encurtar as distâncias de conexão, que era agência de viagem. Se você pode encurtar essa conexão, por que você... Evidentemente, quem vivia de fazer a conexão, ou de fazer essa intermediação, vai ter que mudar o seu trabalho. Esses trabalhos acabaram, pouquíssimos desses acabaram. A maioria se reinventou. E a política, ela é uma economia de intermediação. A política é uma intermediação de valores, uma intermediação de interesses, uma intermediação de ideias, justamente, quer dizer, desde quando a sociedade se tornou complexa e os espaços criados na Grécia justamente não eram mais, não cabiam mais
a sociedade não cabia naqueles espaços, justamente você precisou criar formas de intermediação para conseguir criar instituições políticas. A coisa mais importante, e nós todos temos diferenças, mas temos propósitos comuns, é a gente entender que a gente só vai conseguir fazer alguma coisa se a gente tiver coesão social. E não é coesão social da favela com a favela, da classe média com a classe média, ou da elite com a elite. É coesão social de gente boa da favela com gente boa da classe média e gente boa da elite. Quando a gente tiver essa coesão social, aí sim a gente pode passar desse estágio de falar sobre problemas para focar em resolver problemas. E para resolver problemas, a gente precisa basear nossas decisões em evidência e expertise. Nesse segundo ponto, quando a gente tiver a comunidade de expertise, aí vem o grande papel do investimento social, que é o capital inteligente que vem e apoia soluções que podem ter não só um impacto local de duplicação de serviços públicos, mas um impacto sistêmico de soluções conceituais provadas na prática que podem ser escaladas para um sistema educacional inteiro, para as cidades de um país inteiro, ou para o processo democrático de um país inteiro. E a questão da tensão que acontece no trabalho sempre foi uma coisa muito importante para mim pessoalmente, porque acho que é uma responsabilidade muito grande gerenciar essa relação. Se eu pudesse destacar uma coisa, que talvez não seja mais relevante, mas é que me ocorreu agora, eu diria que a dificuldade que se apresenta nessas parcerias entre iniciativas que surgem da sociedade civil, eventualmente do setor público, e o investimento social privado, ela, em geral, tem a ver com a nossa capacidade ou vontade de pautar o conteúdo de políticas públicas e não, justamente como o Pedro falou, pautar ou ampliar os espaços de participação no processo. O que eu quero dizer com isso é que o perigo que se apresenta, se a gente pudesse, né, ter um alerta nessa sala, é que o setor privado, por ser realmente mais ágil, por realmente ter um foco em resultados e ter uma capacidade de mobilização de recursos gigantesca, corre sempre o risco de atropelar algumas vozes em sociedade que precisam ser ouvidas e que não necessariamente estão alinhadas com esses interesses. Nesse novo modelo de interação da sociedade com o poder, que acontece a duras penas com essas instituições, poderia acontecer melhor, mas já acontece, uma das coisas fundamentais é você ter uma sociedade civil que seja fortalecida e independente. E isso não é um tema abstrato, para isso você precisa ter organizações, algumas organizações específicas que sejam fortes e que sejam independentes, que tenham condição de pensar, de elaborar, de pautar o debate, de colocar ideias, que sejam hubs que consigam jogar ideias para serem testadas, rechaçadas e debatidas, sobretudo, para que a gente possa descobrir aonde que a gente está errando, para que a gente possa aprender com os próprios erros. Então, é fundamental que a gente tenha organizações fortes. Primeiro, respondendo ao colega lá da Bahia, me espanta um pouco a sua colocação, porque esses conflitos de classe que vocês falam, se forem mantidos, só vão servir aos interesses de quem já está no poder. Aí eu tenho que questionar qual é a proposição dessa ideia que foi levantada. Permanecer os incumbentes com suas redes de poder, suas redes de acesso a recursos? Porque o foco, acredito, de todos nós aqui é resolver os problemas. E a gente não vai resolver problemas só brigando, vai resolver problemas sentando e dialogando. O que é que cada um pode fazer junto para melhorar a situação toda. Se você já tivesse prestado atenção na fala que eu fiz, você ia notar que a primeira fala que a gente faz é que o foco tem que ser na base, nas favelas, nas comunidades mais pobres. Porque tanto a cidade como o país é um sistema, e sistemas são decididos de baixo para cima. Em relação ao MST, eu trabalhei por um ano com a Pastoral da Terra, no interior da Paraíba, no Sertão Brabo, entre a Paraíba e Pernambuco. E vou ser muito crítico ao MST. Não é papel do MST vir para a área urbana, não. O papel do MST é, primeiro, trabalhar para a reforma agrária de verdade, que o MST não trabalha mais. E eu falo com propriedade de quem trabalhou com a Pastoral, lá no Cafundó do Judas, e não encontrei ninguém do MST nos assentamentos em que participei. Em relação ao colega que perguntou sobre a questão, a inovação vai ser incremental ou vai ser disruptiva? Depende. Em educação não dá para fazer uma inovação disruptiva, porque a gente tem uma massa de capital humano que a gente tem que qualificar, professores maus se tornarem médios, médios bons e bons ótimos, e então a gente tem que ter esse foco mais gradual. Cidades, a mesma coisa pelo nível de complexidade. Agora, política, não. Política, a gente depende de uma convergência de fatores tão grande que para se alinhar é muito raro e a gente está alinhado agora. E não existe nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. E a ideia do nosso tempo hoje é um híbrido de democracia direta e representativa.
Por fim, em relação ao senhor, do Betinho, muito nos inspira, tem que dizer a verdade, e a coisa que fica para a gente, mais que tudo, é o espírito. O espírito de pessoas que acreditam que não só os mais qualificados, que estão lá nas bases, podem ser transformadores, mas que todos devem ser transformadores. Eu não conheci um Brasil não democrático. E talvez por isso eu tenho muito apreço às instituições democráticas. Eu acho que elas foram fruto de uma luta muito longa e são um reflexo de um acumulado de experiências, informações e intenções que não podem, enfim, esse acumulado não pode ser jogado fora. Então, eu acredito que é possível mudar o mundo, o Brasil, as nossas cidades, de forma incremental, respeitando o que existe de bom. Agora, tem culturas que ainda têm que ser oxigenadas, né? Tem desafios aí que não estão, cuja resolução não está clara. Eu, quando eu disse há pouco que eu entendo que a agenda do debate, a agenda da comunicação com responsabilidade em torno da pauta de direitos, é uma agenda que pode promover avanços importantes do ponto de vista da atuação das fundações, do ponto de vista da atuação das empresas e, portanto, inclusive, né, do ponto de vista da conformação, reconfiguração da nossa democracia, era um pouco sob essa perspectiva. E aí, só queria acrescentar um elemento que tem uma outra novidade que acho que tem que ser celebrada também, um outro dado que tem que ser celebrado, tem a dimensão da geração que se forma, uma geração inteira que se forma na democracia. Mas tem outro dado que é o elemento, somos ainda uma sociedade uma das mais desiguais do mundo. No entanto, o debate sobre igualdade é um debate que se estabeleceu. Antes de associar a qualquer projeto ou pessoa, a gente tem que fazer numa ordem. E essa ordem, primeiro, antes de tudo, tem que ser pelos valores. O que é que a gente acredita? Quais são nossos princípios comuns? Depois, o que é que cada um sabe fazer? Quais são as capacidades complementares? E, por último, o recurso. Porque aí sim as parcerias vão ser produtivas e duradouras. Muito obrigado. No caso do Meu Rio, a gente teve que começar a pensar em formas de mostrar resultado que não fossem atreladas, como eu disse antes, a número de mobilizações em um tema, mas talvez inclusive a número de mobilizações que estão operando num espaço de dissenso, mobilizações que não necessariamente concordam entre si, ou número de pessoas mobilizadas, ou áreas da cidade que a gente teve, enfim, membros se organizando para fazer modificações naquelas áreas, de uma forma que refletisse uma diversidade maior. Então, buscar essas novas formas de medição, de impacto, de acompanhamento, é a nossa responsabilidade. Do Castoriadis, que ele diz uma coisa mais ou menos assim, não é exatamente assim, eu já rabisquei, não consegui melhor, mas dizendo o seguinte, sobre cidadania. Ele diz que cidadania é a consciência articulada com o outro. Essa frase é absolutamente genial, porque ela tem a ver com a consciência e, portanto, é um ato de escolha, é um ato derivado da reflexão, ela se traduz por articulação, ou seja, por estabelecimento de vínculos que tem o tensionamento, que tem o contraditório, que tem as diferenças, e se dá na relação com a autoridade, se dá na relação com o outro. É isso que é a cidadania. O que eu acho que as empresas brasileiras estão buscando com o investimento social privado é o exercício pleno da cidadania e passa por essa nova redefinição do espaço público. Muito obrigado a todos, obrigado à mesa e bom debate.